Olá, meus amigos e minhas amigas. Um episódio muito especial aqui do nosso Pugcast, onde a gente está produzindo conteúdo para famílias de pug, tentando desmistificar os mitos sobre essa raça, o que é mais importante, o que é verdade, o que é mentira. Essa raça que a gente ama tanto, né? E tem tanta gente falando besteira dessa raça por aí, né? Então eu quero trazer aqui conteúdo de qualidade, conteúdo bem fácil de vocês entenderem sobre essa raça maravilhosa. Eu sou suspeito para falar, né? Sou pai da Meg, pai de uma pug. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, a doutora Isabelle, nossa anestesista. Muito bem-vinda, Isa. Maior prazer te receber aqui. A gente operou essa semana agora juntos, a gente tá operando quase toda semana juntos, né? E eu tenho o maior prazer de trazê-la aqui pra gente tentar falar pra vocês o que é mais importante numa anestesia de pug. É arriscado? Não é? O que é verdade? O que é mentira? O que é mito, né? Eu recebo muitas mensagens no meu direct, Isa, sobre isso. A galera tem muito medo, né? E além da minha admiração do teu trabalho, né? Do meu reconhecimento pelo teu trabalho, a minha confiança em você é muito grande. Então, por isso que eu te escolhi para estar aqui hoje, para falar para esse público maravilhoso, né? Que ama pug, que tem pug e quer fazer uma cirurgia de castração, quer fazer uma anestesia e tem muitas dúvidas, né? Então vamos tirar essas dúvidas hoje aqui. Quero que você se apresente um pouquinho. Quem é a doutora Isabelle, né? Fez veterinária há quanto tempo? Mora onde aqui no Rio de Janeiro? Fala um pouquinho de ti pra gente. Fábio, primeiramente, muito obrigada por me chamar. É muito bom poder bater esse papo, porque a gente recebe muitas dúvidas dos tutores. E o pug, por ser uma raça braquicefálica, os proprietários costumam ter ainda mais medo desse procedimento, de qualquer procedimento anestésico. Eles vêm comigo, geralmente, já conversar comigo tremendo. Então, é muito bom a gente bater esse papo mais leve, para eles entenderem um pouco, antes mesmo de chegar na clínica, para eles já chegarem mais calmo, mas tendo certeza do que vai acontecer ali, tá? Meu nome é Isabelle, eu sou formada há um pouco mais de 10 anos, trabalhei muito tempo com clínica geral de cães e gatos, né, de pequenos animais. Não sabia disso, não. Trabalhei! Eu amo clinicar, sempre amei, na verdade. E na graduação eu não queria anestesia, eu tinha muito medo também da anestesia. E não adianta, eu acho que é uma das principais... especialidades e da que as pessoas mais têm medo, até dos próprios profissionais da veterinária, têm muito medo da anestesia. E realmente não é fácil, né? É um trabalho contínuo, é um estudo contínuo, todo mês tem drogas novas no mercado e a gente está sempre se atualizando para fazer o melhor pelo paciente. Hoje a anestesia é muito diferente da anestesia de 10 anos atrás, e aí é um pouco sobre isso que a gente vai conversar. Eu trabalho como anestesista há cerca de 6 anos. Antes, no início, eu ainda trabalhava como clínica e anestesista, mas eu comecei a ver que eu estava precisando mais inteirar sobre esse assunto da anestesia. Focar mais. Totalmente. Estava tirando muito a minha possibilidade de anestesiar os meus plantões. Então, há cerca de 4 anos, eu trabalho apenas como anestesista volante no Rio de Janeiro. Eu moro em Jacarepaguá, mas rodo o Rio de Janeiro inteiro, não só Rio de Janeiro, vou para Caxias, vou para Vilar dos Teles. Então essa nossa vida de volante é isso. Tanto que às vezes a gente precisa de uma emergência, eu falo, só consigo chegar em 2 horas, porque geralmente a gente tá muito longe mesmo por conta dessa nossa rotina. Então assim, pessoal, a gente vai bater um papo sobre isso, eu vou fazer algumas perguntas para a doutora Isabelle. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, vai ser muito rico de informação. E é um conteúdo de alta qualidade, é muito confiável, tá? E por isso que eu quero pedir para vocês deixarem aqui um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, isso é muito importante para o nosso crescimento. Quanto mais vocês comentarem, compartilharem esse conteúdo, é um apoio que vocês dão para o canal, para a gente cada vez crescer mais e eu poder estar sempre trazendo esse tipo de convidado, dessa estirpe, né? Para produzir conteúdo de alta qualidade para vocês. Bom, fala um pouquinho pra gente, vamos começar do básico, né? Claro. Por que anestesiar um animal? Né? Em que situações que a gente faz a anestesia do animal? Como é que é a tua rotina? Com o que você mais trabalha? Lembra que a gente está falando aqui para um público que é leigo, né? Um público que são papais e mamães de pugs ou papais e mamães de cães de outras raças que tem muitas dúvidas, né? Como é que funciona? É parecido com a anestesia do humano, por exemplo?
Vamos lá. A gente anestesia quando a gente quer principalmente a hipnose. É fazer o animal dormir. Qualquer procedimento que necessite disso, a gente precisa estar ali presente, tá? Alguns procedimentos são mais dolorosos, outros são menos dolorosos. Então, mas de qualquer forma, eles precisam ficar imóveis a maioria das vezes. A diferença para o humano, eu falo muito isso, eu converso muito com o proprietário sobre isso. Às vezes, dependendo do procedimento, os humanos não precisam dormir. Porque nós sabemos, nós temos ciência que temos que ficar parados para fazer certos procedimentos. Muito interessante isso. Eles, por mais bonzinho que o animal seja, para você conseguir fazer a excelência, ele tem que estar imóvel, ele tem que estar sem dor também. Então, não adianta passar por um procedimento com uma medicação que só deixa ele mais calmo. Entendeu? Não adianta com eles. Eles precisam realmente estar dormindo para deixar a manipulação bem melhor. Então, interessante, são coisas diferentes, então, né? Uma coisa é o controle da dor, tirar aquela possível dor que o animal venha sentindo, um corte da cirurgia, e outra coisa é ele dormir. Exatamente. Não é porque ele está dormindo que ele está sem dor. Então, eu bato muito nisso porque é mais uma importância do anestesista. Alguns cirurgiões fazem a anestesia também, mas como eles vão ter certeza que o animal não está sentindo dor? O animal pode estar dormindo, mas está sentindo. Então, a frequência cardíaca pode estar alta, a frequência respiratória pode estar alta. E, infelizmente, o cirurgião que está operando não vai conseguir ver todos esses parâmetros, né? Então, essa hipnose, esse dormir, tem que ter um conjunto junto com essa... Analgesia. Com essa analgesia, sem dúvida nenhuma. E você faz esse monitoramento de que forma? Explica pra galera como é que qual é o equipamento que você usa. Eu uso um monitor multiparâmetro. Nele eu vejo a frequência cardíaca do animal, a frequência respiratória do animal, a amplitude respiratória, que às vezes você mesmo fala, Isabelle, respirou um pouco mais profundo, entendeu? E com esse equipamento eu consigo ver a pressão. Dor aumenta a pressão no paciente. E tudo que uma pessoa sozinha não consegue fazer junto. Então, eu falo assim, por que anestesia inalatória? Mais importante que a anestesia inalatória é o anestesista. Entendeu? Na hora, dependendo do procedimento do paciente, eu vou escolher se eu vou fazer anestesia inalatória ou anestesia intravenosa total, ou a parcial, que é a que eu geralmente uso com você. Então, eu que vou decidir. Eu sou profissional para isso. Não adianta eu falar que vou fazer anestesia inalatória e sair do procedimento cirúrgico no meio da cirurgia. Não vai adiantar de nada o animal estar em anestesia inalatória. Com certeza. Essa é uma pergunta muito comum que eu recebo quando o pessoal vai querer marcar uma cirurgia comigo, quando o pessoal pergunta como é feito. Doutor Fábio, você usa anestesia inalatória? E é muito difícil explicar isso para as pessoas, né? Muito. Porque foi um mito que foi repetido, propagado durante muitos anos. E as pessoas confundem a questão da anestesia inalatória com o oferecimento de oxigênio no tubo endotraqueal. Exatamente. Fala um pouquinho disso para desmistificar, para a galera entender isso de uma vez por todas. Claro. Hoje em dia, a medicina veterinária está tão evoluída que a gente tem uma gama muito grande de medicações, de tipo de anestésicos que podemos usar. Existe o anestésico inalatório, o famoso gásinho, que a gente coloca no nosso equipamento de anestesia inalatória, a gente intuba o animal e junto com o oxigênio a gente oferece o anestésico inalatório que mantém o animal dormindo. Existem prós e contras desse anestésico, tá? E existe o anestésico venoso, que vai diretamente na veia do animal, tá? E mesmo assim, com o anestésico venoso, o animal está entubado recebendo oxigênio. Isso é importantíssimo em qualquer cirurgia. O animal tem que estar recebendo o oxigênio, porque dependendo do momento da cirurgia, da quantidade de anestésico que eu estou colocando para esse animal pode entrar no que a gente chama de apneia, que é o parar de respirar. Se esse animal entra na apneia, ele para de respirar, ele entubado, a gente consegue respirar para ele, até voltar a respirar sozinho, ou existem procedimentos que eles têm que ficar realmente em apneia sem respirar. Cirurgias torácicas, cirurgias cardíacas, a gente tem que fazer ele parar de respirar um tempo para a gente conseguir acessar o que a gente precisa. Então, ele tem que estar entubado e a gente controla isso. O anestesista consegue fazer o animal parar de respirar, se quiser, e voltar a respirar. E isso não é um problema, obrigatoriamente. Não, negativo. Que as pessoas devem estar, a gente aqui agora vendo a gente, ai meu Deus, mas para de respirar, e agora? Não é um problema, porque a gente tem todo o controle. A gente vê se ele está recebendo um oxigênio na quantidade necessária, a gente vê se o corpo está na hora pode parar de respirar nesse momento, se ele está todo ótimo para parar de respirar. Até mesmo a tomografia tem um momento que precisa parar de respirar o paciente, e a gente tem isso tudo sob controle, e isso é muito bom. Eu falo para os nossos proprietários, a gente até brinca
de vez em quando isso. Parou de respirar, vamos fazer voltar a respirar. E a gente tem técnicas para isso. Então a gente sabe o exato momento que a gente tem que fazer isso ou parar de fazer isso. Galera, isso é muito maneiro, hein? E isso é o anestesista que consegue. Isso é muito maneiro. Não é qualquer profissional, não é qualquer veterinário que faz. É o anestesista. Então é isso que eu bato muito pros proprietários. Não importa o tipo de anestesia que eu vou fazer, o importa é eu estar ali. Entendeu? Todo procedimento cirúrgico anestésico tem risco, uma sedação tem risco. Mas a gente ali, a equipe ali unida, sabendo o que está fazendo, esses riscos também diminuem por isso, além dos exames, é claro. Com certeza. Uma pergunta que muita gente deve estar pensando lá agora. O animal sente dor durante uma castração? Então, o que acontece? A gente, na medicação pré-anestésica, geralmente a gente já faz uma analgesia boa e no transcirúrgico, que é o momento da cirurgia em si, a gente também está fazendo analgesia ali a todo momento. Existem alguns sinais clínicos, como eu já falei aqui, que mostram que ele pode estar começando a sentir e na mesma hora a gente reduz isso, a gente conserta isso. Então, assim, tem a castração de fêmea é uma cirurgia que causa muita dor, então a gente precisa de uma analgesia mais forte. Uma castração de macho, por exemplo, a gente faz um anestésico local, então com esse anestésico local a dor já diminui infinitamente. E na fêmea a gente também faz anestesia local, né? Faz anestesia no local. entanto que eu sempre falo pra ela, lido. Tá na hora da lido. Lido, por favor. Tem os bloqueios que a gente consegue fazer antes mesmo da cirurgia, tá? E tem os bloqueios que a gente faz no transcirúrgico na hora da cirurgia. Então, isso tudo a gente prevê a dor. Olha, esse momento que você tá puxando o ovário dói, então eu vou induzir um pouquinho mais ele, eu vou aumentar a minha analgesia. Ah, não, agora só tá dando um pontinho, vamos diminuir essa analgesia. Então, assim, é como se fosse um volumezinho, Exatamente. né? Ela vai controlando com os anestésicos, com as drogas, Isso. né? Com os fármacos, ela vai controlando esse volumezinho. Vai mexendo no ovário, vai sentir um pouco mais, ela aumenta um pouco esse volume, aumenta um pouco essa anestesia. Isso, tá no exatamente. momento de fechar, tá acabando a cirurgia, ela diminui um pouquinho esse volume, né? O anestesista tem esse poder de fazer esse controle, né? Exatamente. E essa lido que eu peço pra você durante o procedimento? Explica pra galera o que é a lidocaína. O que a lidocaína faz lá no ovário ou mesmo na anestesia local da castração do macho? Vamos lá, a lidocaína é um anestésico local. Então, assim que a gente injeta no animal, ele para de sentir naquela área. Óbvio que em animais saudáveis, porque, por exemplo, a lidocaína numa pele infeccionada não vai adiantar de nada. Não adianta a gente usar. Então, durante algumas horas, naquele local que eu apliquei a lidocaína, ele vai ficar sem sentir nada. Tanto que é uma conversa que a gente tem até de pós-operatório com alguns tipos de cirurgia, de anestesia. Eu falo, olha, a lidocaína vai passar em cerca de 2 horas. Então, se você achar que ele tá com dor a partir daí, entre em contato com a gente. O ideal é que não esteja, o normal é que não esteja, porque a gente faz mais medicações além da lidocaína. Mas é esse anestésico local que fica ali por algumas horas funcionando como um analgésico total. Assim, interessante comentar da minha rotina com castração de pugs, né? Eu, assim, não lembro, Isa, de ver um paciente meu com dor no pós-cirúrgico. Eu não lembro de ver isso acontecer, tá? Até porque todo procedimento que é feito a gente faz com anestesia local, anestesia geral, né? Sempre com você presente. Durante muitos anos eu operei também com o Dr. André. Ele ainda opera com a gente, faz anestesia pra gente ainda. Então é importante ter um anestesista de confiança, que seja um profissional gabaritado, né, para isso. E no pós-cirúrgico, a gente também faz medicamentos que a gente faz em casa, né? Então, Sim. às vezes dipirona, às vezes um inflamatório não esteroidal, né? E isso tudo vai ajudando o animal a não ter nenhuma dor. Então, eu não vejo dor nos meus pacientes no pós-cirúrgico, né? Provavelmente você também não deve ver isso na sua rotina. Não, e a gente vê pelo paciente e o proprietário também. O proprietário conhece mais ainda o paciente que a gente. A gente tem uns sinais que a gente aprende de ver dor, mas o proprietário sabe, meu cachorro tá respirando diferente, o meu cachorro tá com um olhar diferente, mas isso não é o que ocorre no nosso dia a dia. A gente vê mais eles detalhando isso antes da cirurgia, quando é alguma emergência, né? No pós-cirúrgico eles vão bem relaxados, graças a Deus. E essa história deles ficarem lá por algumas horas de pós-cirúrgico, isso é muito bom, porque a gente tem o feedback ali na hora. Como é que ele está acordando? Comeu? Se comeu, Exatamente. é porque tá sem dor. Exatamente. Né? Eu até falo, você é a prova disso que eu falo, o importante não é ele acordar rápido. Não tem problema ele ficar ali na vibezinha dele descansando. Mas ele tem que mostrar uma cara boa quando ele levantar. Quando a gente chamar o estímulo dele, ele tem que responder de uma boa forma. E a alimentação é um ponto excelente. Quantos animais a gente opera que tá sem comer há 3, 4 dias, faz o procedimento. Nossa. A Mel, a gente operou esses dias com piometra. A Mel, ela tava sem comer já tinha 4 dias. O Jack tava sem comer há 2 dias. E em pós-cirúrgico quase que imediato, né? Que foi tá 2 comendo. horas, 3 horas eles Inacreditável. estão comendo.
E não é balela, não é conversa, tem vídeos. A gente manda vídeo pro proprietário, sim. porque a gente fica tão feliz com isso, né? Que é ótimo, é um parâmetro excelente de dor, é a alimentação. Inclusive, isso é às vezes um problema na nossa vida, eu vou explicar por quê. O animal não sentir dor é um problema. No mesmo dia da cirurgia, geralmente nos machinhos, que a anestesia é um pouco mais branda, eles acordam mais rápido, ficam mais inteirões, eles já querem pular e correr no dia da cirurgia. Problema seríssimo. A gente fica apavorado com isso, porque o cachorro tem que fazer repouso. E como o procedimento é muito bem feito e ele não sente nenhuma dor, isso às vezes se torna um problema, porque o cachorro quer correr e pular. E a gente fica desesperado com isso. Mas puxando isso, antigamente a gente ouvia muito assim, porque antigamente não tinham tantos anestesistas e a veterinária era muito menor do que é hoje em dia. Então, muitos cirurgiões, e você pode ouvir isso hoje ainda, sentir dor é bom porque fica quieto. Não, sentir dor nunca é bom. Você com dor, você não tá bem. Nossa, é um absurdo isso. Eu né? sei que tem alguns animais que são muito agitados, que é muito difícil do proprietário manter quieto, mas sentir dor nunca é bom. Não só pela parte dolorosa em si, mas pelo que pode encadear no corpo. Sim. Dor libera inflamação, células Sim. inflamatórias que atingem rim, atingem coração. Então, sentir dor nunca é bom. Não só naquele momento, mas pro pós também. Então, eles têm que ficar agitados. É ruim eles ficarem agitados, não é o que a gente quer, mas não é bom ter dor nunca, né? Uma coisa bem legal que eu quero levantar aqui, até já puxando um pouco, né, sardinha pro lado da Isa, né, elogiando ela. Eu já operei com muitos anestesistas na minha vida, né? E o que me chama a atenção do trabalho da Isa é o feedback que o cliente me dá, né? Tipo, nossa, aquela anestesista é maravilhosa, né? Eu gostei tanto dela. Aí eu sempre gosto de entender o porquê. E eu pergunto pro cliente, né? Mas por quê? O que foi? Não, ela me explicou tudo. Ela foi muito gente boa, muito carinhosa comigo. Ela me atendeu muito bem. Ela me tranquilizou. Ela me explicou todos os detalhes. E eu queria que você falasse um pouco disso, sabe? Tipo, agora eu entendi que eu não sabia que você tinha sido clínica. E agora eu entendi, agora faz sentido pra mim o porquê desse atendimento, né? O clínico tem muito essa característica, né? De pegar o responsável ali, a família do animal no colo, de explicar, de ser carinhoso. E me chama muita atenção no teu atendimento como anestesista isso, né? Como é que você desenvolveu isso? Como é que você conduz essa parte? Né? Eu quero saber da importância de você conversar antes do procedimento com esse cliente. Como é que funciona? Até para você poder aconselhar, tem pessoas do mundo inteiro vendo a gente, de como é que deve ser esse crivo, essa escolha dessa equipe, né? O que você pode dizer para esse cliente que vai castrar o puguinho dele? Como é que ele escolhe esse anestesista? Quais são as maldades que você tem que ter assim, para escolher uma equipe? O que acontece? O cliente, na maioria das vezes, não me conhece. Ele conhece o clínico, ele conhece muito bem. Na sua clínica, ele conhece o Dr. Fábio, ele conhece o Dr. Pug, ele vai à clínica por conta do Dr. Pug. Então, ele confia em você, ele confia no clínico. Ele nunca me viu. Raríssimos os casos que os pacientes, que os clientes, no caso, querem conversar comigo antes, dias antes da cirurgia. A gente só se conhece ali na hora. Então, você chega pro cliente e fala, eu confio na Isabelle, mas o cliente não sabe quem é a Isabelle. Então, assim, eu faço muita questão de chegar antes na clínica e ter a conversa com o cliente. E na minha anestesia não depende só no que eu tô vendo ali na hora. O proprietário me dá o histórico do animal dele. Tanto que às vezes a gente opera, você me diz o histórico do paciente e eu pergunto as mesmas coisas pro proprietário. Eu quero saber pelo olhar dele como é que é o animalzinho dele. Eu não faço a mesma anestesia do pug que é super agitado, que só faz besteira o dia inteiro, que pula em tudo o dia inteiro, e do pug que é calmo, o pug mais idosinho. Muito importante isso, a galera entender isso. Galera, não é uma receita de bolo. Não é, nem o anestesista, ele escolhe, dependendo de cada caso, de cada paciente, uma mesma cirurgia em 2 pacientes, a anestesia vai ser totalmente diferente. Totalmente. Então, quem me dá isso é o proprietário. Geralmente, eu espero o paciente chegar na clínica, já dou uma olhada nele. E já sei mais ou menos como é que ele é. Mas o proprietário me diz, muitos pacientes, pug, são alérgicos. Então, já fez procedimentos antes? Já teve algum problema antes? Já correu para a clínica com alergia? Porque eu fujo de medicamentos que causam mais alergias. Ah, mas então por que faz medicamento que pode causar alergia? Porque alguns são melhores. Às vezes a sedação é melhor, às vezes a analgesia é melhor, então é bom usar. Mas se é um animal super alérgico, eu fujo deles. Ah, doutora, já convulsionou, ele usa medicamento para isso. Eu tenho que conseguir combinar meus anestésicos. A nossa profissão não é fácil. Tem medicação que eu não posso usar em animais que convulsionam, porque senão eu vou aumentar essas crises convulsivas, eu vou facilitar essas crises convulsivas. Que remédio que já tomou hoje? É cardiopata? Isso tudo o proprietário me diz.
Porque ele conhece o animal dele, ele sabe, não, doutora, hoje eu achei melhor não dar, porque eu achei ele muito esquisito de manhã. Então a gente já prevê alguns problemas. E eu me sinto proprietária ali. Eu sei que aquele momento da cirurgia pode ser uma castração, que é um procedimento relativamente mais simples, uma castração de macho, mas o proprietário tá ali com o filho dele, o responsável tá ali, com alguém da família. E há riscos. Mesmo sendo mínimos, há riscos. Então, eu quero que a pessoa sinta ali que eu tô ali por ela também. Por ela e pelo animalzinho. Não tô só querendo fazer a cirurgia, querendo ganhar dinheiro e acabou. Não, o meu processo é muito cedo. E qualquer coisa que o animal tenha, eu vou ficar ligada nisso. Isso é importante pra mim. Ah, olha, eu tive um outro paciente que mudou muito depois que operou, eu achei muito esquisito, ficou muito mal depois da cirurgia da anestesia. Eu vou tentar entender, foi anestesia inalatória, você conversou, o anestesista falou qual procedimento ele fez, você pediu, porque assim, às vezes eu já tive problema com alergia ao anestésico, e eu fiz uma lista, eu usei tais anestésicos. Você fica com essa lista porque caso um dia ele precise operar de novo, o anestesista já tem acesso a eles, entendeu? Então, isso é o proprietário que me diz. Eu gosto muito dessa conversa pré-cirúrgica. Já teve animal, inclusive, lá na sua clínica, que o proprietário deixou e ia voltar depois da cirurgia. Eu falei, não. Ele tem um problema de cardiopatia. Eu conversei com a doutora Marcela, cardiologista. Eu acho importante passar para o proprietário o risco. É uma cirurgia que a gente tem que fazer porque tá fazendo mal a ele. Mas tem riscos e eu quero olhar no olho dele e falar, são esses riscos, mas eu vou estar ali por ele. E eu acho que é isso que eles gostam muito de mim, porque eu tô ali por eles, não adianta. Então é isso, eu tenho esse hábito. Muito eu gosto de conversar com o proprietário e saber, e conhecer o proprietário e o animal pela voz do proprietário. E já pegando né? Muito top. E já pegando esse gancho, qual é a dica que você dá para as pessoas? Qual é a maldade? Que eu quero que você coloque maldade na cabeça das pessoas. Muito do meu conteúdo, a gente tá aqui para empoderar as pessoas com conhecimento e evitar que as pessoas sejam enganadas. O que você dá de conselho para uma pessoa que tem um pug e vai castrar esse pug numa clínica? O que ela tem que observar? Quais são os cuidados que ela tem que ter? Então, muito importante, conhecer o centro cirúrgico. Você pode pedir para visitar o centro cirúrgico, independente da clínica que seja. Outra coisa, antes perguntar, tem anestesista? O cirurgião é experiente? E conversar com o anestesista no dia. Não adianta vir qualquer pessoa. O anestesista vai te passar a confiança que ele tem. Porque pode muito bem vir numa clínica desconhecida, o cirurgião vai falar sobre a cirurgia e vir um clínico geral falar sobre anestesia. E você sente ali a intimidade que o profissional tem com o que está falando. Então, assim, é importantíssimo ter o anestesista. Tem que valorizar isso, tem que valorizar a conversa, você tem que querer conversar com o anestesista. Entendeu? Cada paciente é um caso e o anestesista que vai ver esse caso. Então, não adianta você falar só com o cirurgião. Queira o anestesista ali, deixa aí que o anestesista tá chegando. Não, eu vou esperar o anestesista. Não custa, é seu animal que tá ali. Com certeza. Entendeu? É seu animal. Eu tô com pressa, vou pro trabalho. A gente ouve muito isso. Eu vou deixar ele aí porque eu vou pro trabalho. Não, cara, é seu filho. Entendeu? Você é responsável por aquela vidinha. Conversa, perde mais 15, 20 minutos pra conversar com quem tá ali por ele também. Entendeu? Então, tenha muito foco nisso. Não adianta você falar, fulano é mais barato. Por que fulano é mais barato? Não fecha a conta. Tem clínicas que eu vou que o proprietário falou, ele já fez essa cirurgia e foi mais barata do que só o valor do anestesista. Como? Entendeu? Os anestésicos hoje estão muito caros. Não tem como o profissional fazer tudo muito barato. Então, desconfie com valores. Desconfie quando não são cobrados exames. Um anestesista nunca vai castrar um animal de 15 anos sem exame nenhum, só com exame de sangue. Entendeu? Porque a gente precisa de mais dados desse animal. Então, só me pediram o exame de sangue. Tem alguma coisa errada. Com o anestesista certeza. vai pedir mais coisa. E outra coisa, galera, calma, assim... só um instante. Diga. Temos um convidado aqui na plateia que quer fazer uma pergunta e é importante. Calma aí. Manda, Lucão. Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos lá. Eu tenho uma dúvida que, pra quem não sabe, eu também opero, faço cirurgia e surge uma dúvida muito comum para mim, que são não necessariamente o animal castrado, e ainda mais o público que pode estar assistindo a gente, tem um animal que não é castrado, idoso. Eu queria saber se existe algum cuidado especial para fazer essa castração. Se eu tenho um pug com 10 anos, eu ainda posso castrar ele.
né? Tem algum risco maior? Queria entender isso, por favor. Adorei a pergunta. Essa pergunta chega muito pra mim. Doutor, meu cachorro tem tantos anos, eu posso castrar? Até quantos anos eu posso castrar? Então, quem vai nos dizer isso são os exames pré-operatórios, tá? Os pugs têm muitos problemas, principalmente respiratórios. E alguns problemas respiratórios afetam principalmente o coração. Então, é imprescindível exame cardiológico, raio-x de tórax pra gente ver. Como você falou, ultrassonografia é muito importante. E olha uma coisa assim, e muitos proprietários não sabem. Um animal de 10 anos, geralmente, fica muito mais estável no procedimento cirúrgico do que um animal de 3, 4 meses. Eu falo, eu só opero filhote quando realmente há necessidade, porque tem vezes que a gente não foge, né, disso. Mas o animal idoso, ele fica bem estável durante o procedimento, principalmente com os exames, porque se o animal tiver algum problema de coração, eu vou fugir das medicações que mexem com o coração dele, entendeu? Mas o corpo dele já recebeu muitos sustos, vamos dizer assim, ao longo da vida. Então se prepara melhor para qualquer procedimento. Então, assim, animais idosos têm que castrar. É muito importante, porque senão a gente acaba caindo só nas emergências. E você vai castrar seu animal sem emergência, na emergência, o exame de sangue tá horrível, já tem infecção circulante. Foi já o caso tem da Mel esses dias que a gente castrou, né? 11 anos com piometra. Uma piometra gravíssima. E eu falava, tem alteração cardiológica. Só que a gente tinha visto o exame dela, não justificava pra mim ainda a alteração cardiológica. Eu falei, Fábio, vamos fazer esse exame de sangue. Quando a gente viu, era um animal em sepse. Então essas alterações cardiológicas eram infecciosas mesmo. Sepse é infecção generalizada, pessoal. Generalizada. Então, assim, pra vocês terem uma ideia do que é o meu controle, eu sabia que ela tinha alteração cardiológica por conta de uma infecção, né? Talvez, se for fazer um exame cardiológico nela agora saudável, o coração dela vai estar ótimo. Sim. Esse é o problema de deixar chegar na emergência pra gente operar, entendeu? O corpo todo sente. O corpo todo sente uma infecção. O corpo todo sente quando ele tem muita dor. Então, se você tem seu animalzinho, faça os exames pré-operatórios, castre. Não deixe chegar a 10, 12 anos sem castrar, porque vai vir na emergência e é muito pior pra eles. E reforçando, podemos castrar pug de 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, 9 anos, 11, 12, 13, 14, 15 anos. A gente pode castrar pug de qualquer idade, contanto que a gente siga esse passo a passo. Exatamente. Né? Qualquer idade. Eu já coloquei animal na mesa de 20 anos, né? E foi tudo bem. Então, as pessoas têm muito medo. Não vou fazer. O que eu já ouvi, tal veterinário me contraindicou porque é muito idosinho. Por quê? Isso não é contraindicação ser idosidade. Por que é muito idosinho? 11 anos é muito idosinho? 16 anos é muito idosinho? Seu animal pode viver até 20. E aí, por que não vai operar? Sim. Se os exames pré-operatórios mostrarem que tá apto, mas ele é cardiopata, ele tem problema cardiológico. Não tem problema, a gente vai contornar. Ele toma medicação para isso? Tá estável essa cardiopatia? Vamos operar, vamos tirar problemas no futuro para ele, né? Com certeza. Uma coisa, assim, só para resumir. O que vocês têm que tomar mais cuidado na hora de escolher um local para castrar o cachorro de vocês, o pug de vocês, ou fazer uma cirurgia? Além de tudo que a doutora Isabelle falou, você conversar com o anestesista, conhecer o centro cirúrgico, observar essa clínica é limpa, essa clínica, como a equipe lida uns com os outros, essa clínica é organizada, né? Como é que é o atendimento dessa clínica? Como é que é a limpeza dessa clínica? Como é que é o cheiro dos clínicos para você, para o seu cachorro? Sim. Porque começa tudo por isso, né? O seu animalzinho, o seu pugzinho é bem tratado, ou não, é só mais um ali dentro? Porque geralmente a equipe é formada assim, o estilo da clínica é esse. O estilo da clínica é tratar o animal bem. O estilo da clínica é querer isso. Então, tem muitos locais que a gente vai que dá pra ver uma falsidade, vamos dizer assim. Tá ali pra atender, pra passar, mas não tá nem aí. Como é que é o pós-atendimento, principalmente? Se importam com o pós-atendimento? Isso é muito importante, Sim. né? Você levou lá, o clínico pediu exames pré-operatórios, ou fez só um examezinho de sangue e já vai direto pro procedimento, né? Você teve acesso a um anestesista, teve acesso ao centro cirúrgico, tudo isso é muito importante. Né? Exatamente. Geralmente, depois da cirurgia, a gente pergunta, como é que tá fulano? Como é que ficou o pós-cirúrgico? Foi para outra internação? Como é que tá nessa outra internação? Isso tudo é muito importante. Com certeza, com certeza. Bom, o que a gente pode falar de maneiro? O Lucas tá vindo aqui ajeitar alguma coisa em você aqui, ó, o cabelo. Aqui, tá vendo? Moleque. Mas o que você acha, assim, importante do pessoal que tem pug, que tem muito medo de castrar, muito medo de fazer anestesia? Coisas que o pessoal tem que saber, assim, por exemplo, uma pergunta que eu já te fiz, tá, algum tempo atrás, alguns meses atrás, e você me respondeu no centro cirúrgico. Eu já fiz essa pergunta para muitos anestesistas, mas eu quero te perguntar aqui ao vivo agora. Vamos lá.
Quantas vezes você já teve problema, você já costuma ter problema em cirurgia de castração eletiva, de preventiva? Dá problema? Vamos lá. Sendo 100% sincera, e é a conversa também que eu tenho com o proprietário, qualquer cirurgia, anestesia tem risco. Por mais simples que possa ser, a gente não sabe como o animal vai reagir a esse procedimento. E é individual esse efeito. Mas hoje em dia, estudos comprovam, tá? As chances de qualquer risco são mínimas. Menos de 0,1%. Então, isso é muito baixo. A medicina veterinária está muito evoluída. A gente consegue prever riscos. Então, assim, os riscos são mínimos. Há muito mais riscos se não castrar o animal, o pug, do que se castrar o risco da mesa cirúrgica. Então, assim, é muito importante castrar. É óbvio que a gente sabe que acontece. Sim, tá? sim. Mas a gente sabe que a quantidade de cirurgias que a gente faz, os problemas são realmente muito, muito raros. Eu sempre jogo muito limpo com vocês. Eu nunca tive nenhum problema em nenhuma castração de nenhum paciente que eu fiz até hoje. Sei que pode acontecer. Tenho essa humildade, tenho esse pé no chão, porque não é minha opinião. Os estudos mostram lá esse 0,01%, né? Exatamente. Isabelle, uma dúvida que chega muito pra mim. Vamos supor que o paciente, na hora de fazer os exames pré-operatórios, detecta que tem algum probleminha no coração, algum probleminha no rim. Existem anestesias diferentes para cada tipo de caso que vão dar uma segurança, mesmo nesse tipo de paciente que tem alguma comorbidade? Vamos lá, como a gente falou no início, existem tipos de anestesia. Existe a anestesia totalmente inalatória. Nessa anestesia a gente não usa nada por via venosa, tudo é feito pelo anestésico inalatório, tá? Existe a anestesia totalmente intravenosa. Nesse, a gente só entuba o animal para ele receber o oxigênio. Todos os anestésicos, os analgésicos são feitos por via venosa. Quando que a gente usa, assim, hoje em dia muitos anestesistas estão usando apenas anestesia intravenosa total. Vamos dizer assim, que é a evolução da anestesia. E aí, nesse caso, o paciente fica entubado mesmo assim, recebendo oxigênio e todo monitorado. Oxigênio, precisa de tudo ali do anestesista, tá? Quando é que... Eu, particularmente, como eu falei no início, eu uso muito a parcialmente, eu já vou explicar sobre ela. Mas quando que eu já usei com você, inclusive, a total intravenosa? Era um animal em sepse, extremamente anêmico. Muito maneiro isso, muito interessante. Isso é um mundo ali dentro, né? Que a gente tem que pensar, às vezes, na hora, porque foi um caso de emergência. Então, a gente usa os anestésicos por via venosa para a gente não consumir tanto esse pulmão, vamos dizer assim, entendeu? Animais com problemas cardiológicos, eu tenho que fugir de medicações que mudem, por exemplo, o ritmo do coração, que ele tenha que bater mais forte para a gente conseguir anestesiar esse paciente. Então, cada problema do paciente, a gente tem que ver o tipo de anestesia que tem que fazer. Eu faço muito anestesia parcialmente intravenosa, como ela é. Eu entubo o meu paciente, ele fica recebendo oxigênio e muito, muito pouco do anestésico inalatório e outros anestésicos por via venosa. Por que eu gosto dela? O anestésico inalatório em si, ele enjoa o paciente, que a gente está falando. O paciente acorda mais com essa ideia de fuga, ele acorda mais rápido na anestesia inalatória, né? Todo mundo fala isso, nossa, anestesia inalatória ele já acordou, porque o anestésico inalatório dá essa ideia de fuga pro paciente. Então assim que ele acorda, ele quer sair daquele ambiente, ele fica um pouco enjoado. O anestésico intravenoso, ele não causa isso no paciente, então é muito legal. Então eu faço bem pouquinho do anestésico inalatório para deixar ele dormindo e faço uma analgesia muito boa intravenosa e o anestésico intravenoso também. Então eu tenho a melhor parte de cada anestesia, vamos dizer assim. Tanto que você vê, os pacientes ficam lá de pós-operatório, nenhum pug vomita de pós-operatório quando eu vou embora. Justamente por conta disso. Existem medicamentos que a gente tem que passar para eles que causam enjoo, às vezes numa medicação pré-anestésica, que eles vão causar esse enjoo, mas não vai ter esse enjoo pós-cirúrgico. Porque eu fujo de fazer muito anestésico inalatório, um dos motivos é por causa disso. E eu volto a bater. Meu pug vai fazer anestesia inalatória, a anestesia inalatória nem sempre é a melhor para ele. Tá? O paciente que a gente fez a anestesia intravenosa total foi o outro do testículo. Lembra? Bud, da Aline. O Bud, exatamente. Ele estava em sepse, ele estava com uma anemia muito alta. Outro animal que torceu o testículo, demorou a fazer o atendimento, ficou com o testículo infeccionado, cheio de pus. Exatamente. E a gente teve que operar de emergência. O animal castrado não vai ter isso. A proprietária não percebeu essa alteração nele, então foi deixando passar. E quando ela chegou, ele já estava assim há quase 2 semanas. Nossa, mas estava muito feio esse caso. Estava muito feio, ele estava muito grave. E eu conversei com a proprietária, eu falei assim pra ela, a gente tem que operar, tem risco de operar? Claro que tem, ele tá em sepse, ele tá anêmico, mas se ele não operar, a gente não tem como salvar ele, né? Então,
Por isso que é tão importante os exames. Com base nesses exames, eu falei, não adianta eu fazer um anestésico inalatório para esse animal, ele não vai adiantar de nada, ele não tem sangue nesse corpo para receber esse anestésico inalatório. A gente foi para anestesia intravenosa total. Então, é um exemplo para a gente ver a gama que a gente tem. Com certeza. Os exames pré-operatórios, eles ajudam no planejamento anestésico, né? Como se fosse um plano de voo ali de um avião. Exatamente. Né? Então, como é que tá esse avião? Qual foi a última manutenção dele? Um carro? Qual foi a última troca de óleo e tudo mais? Os exames pré-operatórios funcionam dessa forma. E o que é muito importante também no procedimento anestésico é mais uma evolução da veterinária, são as bombas de infusão, né, que a gente usa. Explica pra gente, o que é bomba de infusão? Então, a bomba de infusão é um aparelho que me diz exatamente o quanto de anestésico que eu quero aplicar nesse paciente. Então, o paciente está no acesso, ele fica com um extensorzinho e eu coloco, é um animal de 10 quilos, eu quero 1 ml por quilo, eu quero 10 ml por hora nesse paciente. Só pra galera visualizar aí, bota no Google aí, bomba de infusão. É uma seringa que fica dentro de um aparelho digital. Isso. E é uma seringa mesmo, que tem aquele êmbolo de empurrar, e o próprio aparelho ele vai controlando o quanto de líquido que vai entrando na veia do animal. E é o que a gente estava falando de analgesia. Tá no momento leve da cirurgia, eu coloco pouco analgesia. Não, vai machucar mais, é uma cirurgia mais dolorosa, eu coloco mais. E isso tudo eu tenho que ficar observando também pelo meu monitor. Então não adianta eu colocar muito na minha bomba de infusão, ele recebendo muito anestésico, muito analgésico, e o animal tá dormindo até demais, né? Já tá sem respirar ali, de tanto anestésico. Vamos diminuir isso aí. E tudo isso é individual, não é receita de bolo. Nem a medicação pré-anestésica, nem a indução. E é óbvio que eu tenho medicações que eu prefiro trabalhar com, mas nunca é igual, assim. Infelizmente, algumas cirurgias são muito graves e eu não consigo mexer com a maioria das medicações. Às vezes a gente fica mais limitado. Mas é isso. Um animal hepatopata vai precisar metabolizar mais o anestésico venoso. Então, às vezes, o anestésico inalatório é um pouco melhor nesse caso, mas não impede, tá, de usar a total intravenosa nesse paciente também. Então, cada caso é um caso e por isso que a gente chega antes na clínica, a gente analisa os exames, a gente quer o histórico do paciente. E tem cirurgias que tá tudo ali marcadinho pra gente fazer. Eu chego, olho os exames e falo, olha só, não acho que vale a pena. Vamos tratar essa parte primeiro. Vamos esperar seu animal ficar melhor, mais apto. Depois a gente faz esse procedimento. Principalmente quando são procedimentos de castração que são eletivas e não é aquela emergência de estar na mesa. Pode colocar na mesa daqui a 10 dias, daqui a 2 semanas. Vamos tratar essa parte? Vamos tratar essa anemiazinha leve? Por que tá com essa anemia leve, né? Muitos cirurgiões fecham os olhos para anemia leve. Não é normal, entendeu? Vamos pelo menos repetir esse exame de novo para ver se realmente é isso. Então, se o seu veterinário falar assim, olha, a gente vai fazer um raio-x do pug, a gente tem que ver, pug tem muita bronquite, né? Isso o Fábio fala muito melhor que eu como pneumologista, essa dificuldade respiratória do pug leva eles a muitas consequências. Então, às vezes, eu recebo os exames e eu mando uma mensagem pro Fábio, qual é o histórico desse animal? Por que ele tá com esse raio-x alterado? E às vezes o Fábio fala assim pra mim, Isa, ele tá dando isso no raio-x, mas é meu paciente que eu acompanho, a escuta dele tá perfeita, tá ótima, a clínica é soberana nesses quadros. Então, assim, acho desnecessário tratar isso, não é algo realmente de imagem, mas não é o que ele apresenta. Então, o anestesista tem que estar ali muito próximo do clínico e do cirurgião pra gente decidir o que vai fazer. A gente nunca vai fazer uma castração eletiva com paciente grave. E a gente sempre vai explicar isso pro proprietário. Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos melhorar a respiração do seu pug? Vamos melhorar o peso do seu pug? Eu acho que a gente pode entrar nessa parte também. Animais obesos dão muito trabalho para anestesiar. E pug é uma raça que tem tendência à obesidade. Então, às vezes o Fábio fala, eu ia castrar esse paciente há 3 meses atrás, mas ele estava muito gordinho. Eu fiz uma dieta nele. Isso muda meu anestésico, muda o acordar do paciente. Muito importante falar nisso aqui, porque muitas das pessoas que estão acompanhando a gente aqui têm um pug gordinho, e algumas delas acham que isso é normal, né? Pug gordo não é normal. E pensando nessa parte anestésica, cirúrgica, principalmente quando eu vou abrir, por exemplo, a barriguinha de uma fêmea para retirar o útero e o ovário, se essa barriguinha tá cheia de gordura, né, entre os órgãos, eu vou ter uma cirurgia muito mais arriscada e muito mais difícil. A minha mão vai escorregar mais na hora de manipular esses órgãos. Eu não vou conseguir ver os vasos sanguíneos que estão ali cobertos de gordura. Né, eu vou ter uma pressão maior ali dos órgãos que estão mais apertadinhos naquela barriguinha, né? Por isso que a nossa barriguinha, inclusive, fica estufadinha, né? A galera que toma cerveja, que tem gordura abdominal, é porque tem gordura dentro do abdômen, não é só a gordura que tá ali na pele. A gordura, ela fica entre os órgãos. Exatamente. E no cãozinho é a mesma coisa.
E isso atrapalha muito também na anestesia. O pouquinho que eu sei, um pouquinho da pontinha do iceberg é porque rola um sequestro do anestésico, né? A gordura sequestra um pouquinho. Explica pra gente sobre isso. O que acontece? A gordura não metaboliza o anestésico, mas ela tá ali. Então, vamos supor, é um animal de 20 quilos, mas que deveria ter 15, eu vou ter 5 quilos a mais sem o anestésico metabolizar nesse corpo, mas puxando o anestésico para si. Então, é o que eu converso com os proprietários. Geralmente, animais gordinhos demoram mais a acordar. Por quê? Até o anestésico sair dessa gordura e voltar a ser metabolizado pelo corpo, vai levar um pouquinho mais para acordar esse paciente. E não só isso, se fosse só a demora no acordar, não teria problema. No transcirúrgico, eu também estou fazendo anestésico, que era para eu estar fazendo para 15 quilos, estou fazendo para 20 quilos. Exatamente. E Pug é uma das raças que mais a gente pega animais gordinhos quando não deveriam ser. Então é isso. Se for fazer uma cirurgia no seu pugzinho, principalmente eletiva, emagreça ele. Deixa ele no corpo que ele tem que ter. Converse com o seu veterinário sobre isso, né? Isso é muito importante para o transcirúrgico, tanto para o cirurgião quanto para o anestesista. E é aquilo, pessoal, o pug bem manejado, o pug que está comendo a quantidade certa, o pug que está com a cintura marcada, que está longilíneo, que está delgado, é um pug que está sempre esfomeado. É um marcador muito confiável para você saber que seu pug está indo bem, está com a saúde em dia, está com peso controlado. Ele tem que estar sempre pedindo comida, ele tem que estar sempre apresentando estar desesperado. Esse é o comportamento ideal que a gente deve buscar no animal. Com essa nova relação homem-animal, eu vejo que as pessoas têm muito essa dificuldade de entender e de aceitar que está tudo bem. Que o cachorro está pedindo comida o dia inteiro, mas está tudo bem, aquele ali é o ideal. Não é uma maldade, ele não está passando fome. Pelo contrário, ele está com um comportamento natural, né? Porque o cérebro dele está mandando um recado para ele. Ó, estou aqui no momento que eu não tenho muita gordura acumulada, não tenho muita reserva acumulada. Consiga essa reserva porque a gente pode passar por um momento de dificuldade, por um momento de escassez. Esse é um mecanismo instintivo natural. Não é porque o seu pug nasceu num canil, ele está morando com você, que ele perdeu esse instinto na natureza, né? Então, o máximo de gordura que ele puder acumular, e nós também somos assim, o organismo é um mecanismo instintivo ali. Então, a gente tem que tentar lidar com isso e quebrar um pouco isso para que a gente tenha pugs com peso mais controlado, para que a gente tenha mais longevidade e para que a gente, durante uma anestesia, na hora que a gente for anestesiar, castrar um paciente, a gente tenha uma segurança muito maior, em torno, sei lá, de 50%, 60%, 70% maior, mais seguro, castrar, anestesiar um paciente que está com peso controlado. Sim. Como é que você vai saber que está com peso controlado? O animal tem que ter cintura. É igual a gente, a cobertura de gordura não é o peso absoluto. Ah, doutor, o meu pug tem 12 quilos, tá bom? O meu pug tem 8 quilos, tá bom? Depende do tamanho dele. Exatamente. Né? Tem pug que a gente atende com 8 quilos, que é bem pequenininho, que o pug tá super gordo. E tem pugs que a gente atende com 11 quilos, que o pug tá magrinho, porque é aquele pug grandão. Alto, grande, comprido, né? Exatamente. Então, isso é muito importante. Isso aí, anota isso daí, porque isso é um conhecimento de ouro que a gente está trazendo para vocês aqui. O peso muda até a respiração deles. Muito. Né? Essa parte respiratória. Então, assim, o pug é uma raça que a gente chama de braquicefálico, esse focinho achatado. O que muda para mim? Assim, vamos falar agora da anestesia do pug em si. O doutor Ivan, como você falou que vai ser um convidado aqui, vai falar sobre isso muito melhor que eu. Mas os cães de focinho achatado, eles não têm tanta troca de oxigênio ali. É muito pequeno o seio nasal dele, então já entra oxigênio, sai, entra, sai, entra, sai. Eles têm uma respiração mais rápida por isso. E eles têm o prolongamento do palato mole, geralmente. Então, qual é o meu risco de anestesiar? Porque falar anestesiar pug é muito difícil. Não é que é muito difícil, você tem que entender sobre a fisiologia do animal. A grande maioria dos pacientes eu faço que chamam de medicação pré-anestésica antes, um pouco antes, por via intramuscular. Por quê? Pug é uma raça muito energética, muito agitada, geralmente. De forma geral, né? Óbvio que tem sempre sua exceção, mas de forma geral é isso. E se eu for pegar a veia, às vezes alguns ficam já muito descompensados, vamos dizer assim, só da gente tentar forçar pegar a veia para tentar pegar o acesso. E isso não pode ser considerado normal, tá? Isso é explicado pela síndrome do cão braquicefálico. Se o seu pug é assim, se tem essa dificuldade respiratória, você tem que investigar isso, emagrecer ele, levar num pneumologista, porque tem muita coisa que dá pra fazer pra melhorar isso. Muita coisa, até cirurgia, rinoscopia, enfim. Então, geralmente eu já faço uma medicação pré-anestésica por via intramuscular. Diferente da maioria das outras raças que não são braquicefálicas, eu não posso fazer essa medicação pré-anestésica, o que é, vamos dizer assim, muito pesada. Por quê? Quando eu faço medicação pré-anestésica, dependendo da medicação que eu uso, eu afrouxo
mais ainda esse palato mole. Então, palato mole que estava ali, que já é maior por ser o pug afrouxado, ele fecha ali aquela área de laringe e faringe. Então, é quando dá realmente a complicação. Por isso que é o perigo da anestesia do pug. É basicamente essa. Então, eu faço uma dose, geralmente, só para deixar o animal mais manipulável, o animal não ficar super agitado com isso, coloco no acesso e a partir daí, por via venosa, eu vou fazendo as medicações. Faço a pré-oxigenação. O que seria essa pré-oxigenação? A gente pode usar ou uma cânula nasal ou a própria máscara mesmo de oxigênio e eu encho essas hemácias de oxigênio. Por quê? Como eu falei aqui algumas vezes, quando a gente vai induzir o animal à anestesia, essa respiração dele diminui. E quando essa respiração diminui ou para, ele às vezes entram o que a gente chama de apneia, para de respirar, o corpo dele já tem ali oxigênio sobrando. Então ele não fica descompensado, ele não fica arroxeado, porque ele tem esse oxigênio já de reserva. A gente intuba e já oxigena o paciente imediatamente. Às vezes há necessidade da gente ventilar um pouquinho para aumentar ainda mais essa reserva de oxigênio. Mas é isso, de forma geral, o medo do pug é essa parte da glote dele, né? Do palato mole fechar ali, ele ficar arroxeado. E é o que muitas pessoas, muitos cirurgiões, muitos anestesistas não têm tanta afinidade. É com essa parte. E aí deixa o animal muito pesado na medicação pré-anestésica ou na anestesia mesmo, não intuba na hora que tem que intubar. Outra coisa muito boa para fazer no pug é o que a gente chama de anestesia periglótica. A gente joga uma lidocaína ali naquela parte da garganta, vamos dizer assim, porque o acordar dele é mais calmo. Eles geralmente gostam do traqueotubo. O pug, essas raças braquicefálicas, gostam de ser intubados. A gente brinca, nunca respirou tão bem na vida dele, porque uma traqueia que é fechada ali pelo palato mole, que é pequenininha, quando coloca o traqueotubo fica aberta. Então ele recebe oxigênio como nunca recebeu na vida. Na verdade, o problema do pug é muito na laringe, é na entradinha da garganta, que é a portinha da garganta. Uhum. O pug, quase todo pug, tem colapso laríngeo. Principalmente os pugs que respiram assim, ó. Que é a maioria, né? O pug que fala com a garganta, né? Então ele tem um palato mole alongado, ele tem um nariz estreitado e por causa da pressão negativa contínua, isso vai fechando a laringe dele. A laringe do pug ela é um pouco mais amolecida. Ela deveria ter a dureza da nossa cartilagem da orelha da parte de cima e ela acaba ficando com a dureza da pelinha do ouvido, que é essa pelinha aqui de baixo, ó. Em vez dela ficar aqui durinha, ela tá molenga. Então essa pressão negativa ela vai fazendo a laringe se fechar, que é a entradinha da garganta. E aí, na hora que vai passar esse tubo ali, acaba fazendo uma certa resistência nessa laringe, né? Acaba magoando, acaba deixando ali meio assado, digamos assim, e faz um edema na laringe, né? Então é essa portinha de entrada da traqueia que a gente consegue vencer com o traqueotubo, e como o traqueotubo fica entre ela ali, o animal respira muito bem. Muito bem. E aí é eles por isso que acordam, a Isa às vezes tá falando eles isso. levantam e estão com o traqueotubo ainda e eles não tossem pra tirar. Porque eles estão muito relaxados. Entendeu? Então, assim, a pessoa fica com muito medo da anestesia no pug. Não tem que ter medo, porque enquanto ele tá ali anestesiado no trem cirúrgico, ele tá muito feliz, né? Com recebendo certeza. muito oxigênio. Com certeza. É só realmente... Dá pra quem entende. Com certeza. Dá pro anestesista que tá acostumado a isso. Sim, Não adianta. vejam quantos detalhes aí que a Isa comentou com vocês, né? Olha quanto detalhe, quanta minúcia, sabe? Uma coisa que me chama atenção também é o interesse genuíno do vet, né? Eu acho que é por isso que a gente tem trabalhado tanto junto, porque a gente se identificou muito em relação a isso. Eu sou muito detalhista, a Isabelle também é muito detalhista, a doutora Isabela, que opera com a gente, também é muito detalhista. Então, eu acho que esse interesse genuíno do veterinário é algo que vocês podem conseguir perceber na hora de escolher o veterinário que vai anestesiar o cachorro de vocês, o veterinário que vai fazer a cirurgia do cachorro de vocês. Percebam o detalhamento, o carinho, né? As explicações, os porquês, a disponibilidade. Tudo isso é muito importante de vocês repararem e ficarem atentos. Uma coisa importante de comentar é que alguns animais, na hora de intubar, dependendo do problema na traqueia que ele tenha, ou dependendo do problema na laringe que ele tenha, essa intubação ela pode ser muito arriscada. Isso é um conhecimento que eu aprendi na pós-graduação de pneumologia. Então, daí, mais um motivo de você primeiro fazer uma consulta pré-cirúrgica com um veterinário que entenda da raça, sabe? Fazer os exames pré-operatórios, o raio-x vai ajudar a entender como é que tá isso, sabe? Não é o exame padrão ouro, mas ele vai ajudar. E entender que se seu animal já respira com muita dificuldade, se ele faz muito barulho respirando,
De repente, o ideal é você fazer primeiro uma consulta com um pneumologista, ver se esse animal ele tá apto a ser intubado, se ele tá apto a ser anestesiado, né? O próprio anestesista também, você pode marcar uma consulta prévia com esse anestesista, né? Se seu animal respira com muito barulho, isso se ele não já é desmaiou, normal. Não é porque é pug que pode respirar assim. As Sim. pessoas também têm que ter noção disso. Respira assim, é pug. Não é Não. porque é pug que tem que respirar assim. Respirar assim faz mal pra ele. com certeza. E Então, tem melhora. sim, e se ele já desmaiou, se ele já ficou com a língua roxa, você pode pedir uma consulta com o anestesista previamente à cirurgia para tentar fazer um planejamento melhor, ver se esse animal pode ser anestesiado ou não, tá? Fica essa dica de ouro para vocês aí. A gente tá caminhando pro final já, passou muito rápido. Passou rápido, tá vendo? É muita informação, na verdade, né? Top demais. Foi muito maneiro poder passar esse conhecimento para vocês. É um conhecimento que eu entendo só da pontinha do iceberg. Para mim também foi um aprendizado ouvir a Isabelle aqui sobre tudo que ela falou para vocês. Eu acho que é um conhecimento que vocês têm que compartilhar com um amigo, compartilha com um grupo de pugs que você participa. É um conhecimento muito detalhado. É um conhecimento muito padrão ouro, padrão mesmo assim top para vocês poderem compartilhar. Esse conhecimento aqui pode salvar a vida de pugs, né? Então, quero muito agradecer a doutora Isabelle de estar aqui comigo, Muito de ter obrigada. vencido esse nervosismo que ela estava nervosa, que agora não está mais, que eu estou vendo pelo Mais ou semblante. menos. Falou super bem. Isso pra assim, mim é muito novo, né? A gente tem que entender. E assim, é um assunto muito longo pra gente falar num podcast só. A gente poderia entrar muito mais detalhes, mas a gente tentou trazer pra vocês o básico que vocês têm mais medo, na verdade. Se ficou faltando alguma coisa, peço desculpas. Nada, faltou nada. Acho que a gente falou de tudo que era mais importante. Qualquer dúvida, a gente vai tirando as dúvidas. Deixa um comentário aqui embaixo. Vou Exatamente. desafiar a doutora Isabelle a estar aqui comigo após esse podcast, respondendo os comentários de vocês. Eu e ela vamos nos esforçar para responder todo mundo. Se ficou alguma dúvida de alguma pergunta que vocês tenham que a gente não respondeu aqui, deixa um comentário aqui embaixo. Diz pra gente se vocês gostaram, se a gente ajudou vocês em alguma coisa que vocês acreditavam, algum mito que a gente desmistificou. Diz aqui pra gente nos comentários. É muito importante pra gente saber o que vocês acharam, se vocês têm alguma dúvida a mais. Exatamente. Muito obrigada, Fábio. Adorei. Nem Que pensei que eu fosse falar isso. Adorei. Que bom. Pessoal, conversem com o anestesista de vocês. Confiem nele. Tirem qualquer dúvida que tenha. Às vezes o proprietário vem, tem uma dúvida boba. Não, nunca é dúvida boba. É o seu filho que tá ali. É o membro da família. Então nenhuma pergunta é boba, tá? Sejam responsáveis com os filhos de vocês e percam um tempinho para essa conversa com o anestesista. Espero ter ajudado muito vocês e qualquer dúvida é só colocar aí embaixo que a gente vai fazer o possível para melhorar isso, tá bom? Obrigado, Isa. Obrigado Nada, de coração. que isso. Vou falar aqui pra galera ouvir uma coisa que eu te falei esses dias. Falei ontem pra vocês no WhatsApp. Eu fico muito seguro, né? Estou ficando mal acostumado em ter você ao meu lado nas cirurgias. Nada, muito Você me dá obrigada. conselhos durante o procedimento, né? O teu marido, o Lucas, que tá aqui, é cirurgião. Você observa muitos cirurgiões renomados operando, cirurgiões experientes. E eu tenho certeza, até você como clínica, como veterinária, eu fico muito seguro de ter você do meu lado ali. Te falei isso ontem no WhatsApp, tô falando aqui pessoalmente Eu agora. sempre falei, somos uma equipe, então no que eu puder Sim. ajudar, o seu ganho é o meu ganho, a sua vitória é a minha vitória ali dentro daquele centro Sim. cirúrgico. Eu não sou cirurgiã, muitos anestesistas entendem muito de cirurgia, eu não entendo tanto, mas no que eu sei, no que eu vejo no meu dia a dia, já que eu opero com muitas pessoas, eu vou passando pro Fábio. E teve uma vez que ele me perguntou assim, você acha que tá bom? Eu falo, Fábio, o que você faz muito bem. Não falei isso? Falou. Não é só coisa de câmera, falei isso pra ele no centro cirúrgico, então é isso. Castrem seus pugs, castrem com cirurgião bom, com anestesista bom, que entenda e vai dar tudo certo. Pra vocês entenderem um pouquinho do que eu falei agora, durante muito tempo eu tive muito medo de operar, né? Eu adiei esse sonho durante praticamente 7 a 8 anos. Então hoje em dia é a realização de um sonho pra mim. E eu ter percebido, ter aprendido que eu não estava sozinho nos procedimentos e ter essa equipe do meu lado agora, que eu falei com a Isabela também ontem isso, né? A nossa cirurgiã que opera comigo, falei pras duas, ter elas do meu lado me dá muita segurança e eu fico muito feliz de poder estar realizando esse sonho. Eu tenho um bisturi tatuado aqui, então eu quero muito agradecer a Isabelle aqui por estar do meu lado, por me ajudar, né? Eu tô ficando muito feliz da gente estar conseguindo salvar as vidas que a gente tem salvado, não só castrando, né? Mas cirurgia de emergência. Isabelle fica brincando comigo. Bombas. Isabelle fica brincando comigo. Quando você me liga, eu já sei que é bomba. Me ligou da CMVP, eu sei que é bomba. Exatamente. Porque a gente tem feito uma cirurgia de emergência que eu nunca imaginei ter coragem de fazer. E é só porque elas estão do meu lado que eu tenho essa coragem. Sozinho não seria possível, tá? Somos um time, podem contar com a gente. Com certeza. Pessoal, obrigado por vocês estarem aqui, tá?
Foi um podcast, um Pugcast muito especial. É uma pergunta que vocês fazem muito pra mim sobre anestesia, se tem risco, se não tem, qual é a idade e tudo mais. Eu tô muito amarradão de poder passar esse conhecimento pra vocês aqui de alta qualidade. Quero novamente agradecer a presença da Isabelle. Eu que agradeço. Foi muito top. E fica aí o convite para vocês estarem aqui sempre com a gente, né? Se inscrevam no canal, deixem o like, é muito importante para o nosso crescimento. Vou trazer muito conteúdo de qualidade para vocês aqui, sobre essa raça maravilhosa que a gente ama tanto, né? E esse projeto já mora no meu coração, né? O projeto Dr. Pug. Eu nem acredito que a gente tá fazendo isso tudo aqui. E é isso, pessoal. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E o brinde da doutora? O brinde da doutora, meu Deus do céu. Eu também quero. Uma capinha aqui, ó. Uma capinha Dr. Pug. Opa! Né? A gente tá fazendo essa capinha personalizada pra vocês. Vocês vão poder daqui a pouco entrar na loja Dr. Pug, pelo nosso Instagram lá, loja Dr. Pug. Tudo por extenso, né? Vocês vão poder pedir a capinha pelo modelo de celular de vocês. Né? Esse aqui é um presente pra Isa. Muito obrigada, essa é minha. Opa! Muito obrigada. Então, pessoal, obrigado por tudo, Isa, novamente. Obrigada, pessoal. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente também, agendar a consulta, que aí a gente tira tudo com muito mais calma, sem dúvida. No final de fevereiro, agora, dia 22, a gente tem algumas cirurgias marcadas e vai vir um paciente do Espírito Santo fazer uma castração com a gente. Ai, que legal! Um paciente Pug de consultoria minha. Confia muito na gente, ótimo, né? Ótimo. E vai vir trazer o Puguinho para castrar com a gente. Já castramos pacientes de São Paulo, pacientes de Minas e agora a gente vai castrar um de Espírito Santo. Tá bom, estamos esperando vocês. Valeu, pessoal. Tchau, um abraço, fiquem com Deus. Valeu. Obrigado por ter assistido mais esse episódio do nosso Pugcast. Tô muito feliz de você estar aqui comigo. Se esse conteúdo te trouxe valor, te trouxe dicas importantes, se você gostou, considere se inscrever aqui no canal, deixar um like, deixar um comentário e compartilhar esse conteúdo naquele grupo de Pug, naquele grupo da família ou com uma amiga sua que tenha Pug. Eu vou deixar em algum local aqui da tela um card para você continuar assistindo nossos vídeos. Valeu, pessoal!